Oi, turma, do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. A Gênese, capítulo 2, os fluidos. No 1, natureza e propriedade dos fluidos, nós estamos na parte da formação e propriedade do perispírito. No item 10, a camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Esses fluidos não são homogêneos, são a mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram necessariamente as moléculas elementares que lhe formam a base, mas mais ou menos alteradas. Os efeitos produzidos por esses fluidos estarão em razão da soma das partes puras que encerram. Tal é, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com a água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta com essa mistura, ao mesmo tempo que a sua força e sua inflamabilidade diminuem, se bem que no todo haja o álcool puro. Os espíritos são chamados a viver nesse meio e aí aurem o seu perispírito, mas segundo o espírito seja mais ou menos depurado, ele mesmo, seu perispírito, se forma das partes mais puras ou as mais grosseiras, do fluido próprio do mundo onde se encarna. O espírito aí produz sempre por comparação e não por assimilação o efeito de um reativo químico que atrai para si as moléculas que se assemelham à sua natureza. Disso resulta esse fato capital que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, o seu espaço circundante. Não ocorre o mesmo com o corpo carnal, que, como isso foi demonstrado, está formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Também entre todos, os efeitos produzidos pelo corpo são os mesmos. As necessidades semelhantes, ao passo que diferem por tudo o que é inerente ao perispírito. Disso resulta ainda que o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso deste a cada encarnação, se bem que encarnando no mesmo meio, que os espíritos superiores se encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro do que os dos indígenas desse mundo. No item 11, o meio está sempre em relação com a natureza dos seres que devem nele viver. Os peixes estão na água, os seres terrestres... Desculpa, gente, tomei remédio. Os seres terrestres estão no ar. Os seres espirituais estão no fluido espiritual ou etéreo, mesmo sobre a terra. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, o que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morrem com isso, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva as mantém deles distantes, como se a distância de um fogo muito ardente ou de uma luz muito ofuscante. Eis porque eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza. Para isso mudar, é preciso que mudem primeiro a sua natureza, que se despojem dos instintos materiais que os retêm dos meios materiais. Em uma palavra, que se depurem ou se transformem moralmente. Gradualmente, eles se identificam com um meio mais depurado, que se torna para eles uma falta, uma necessidade, como os olhos daqueles que por muito tempo viveu nas trevas, que habituam
insensivelmente à luz do dia e ao brilho do sol. No item 12, assim tudo se liga, tudo se encandeia no universo, tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. A Terra é como um vaso de onda, onde escapa uma fumaça espessa, que se clareia à medida que se eleva e cujas partes rarefeitas se perdem no espaço infinito. A força divina brilha em todas as partes desse conjunto grandioso, contente com aquilo que fez, viesse perturbar essa harmonia, que se abaixa ao papel de mágico por pueris efeitos dignos de um prestigiador, e se ousa para crescer dar-lhe por rival em habilidade o próprio Satanás. Nunca, em verdade, rebaixou-se mais a majestade divina e se espanta com o progresso da incredulidade. Tendes razão em dizer, a fé se vai, mas é a fé em tudo que choca o bom senso e a razão que se vai. A fé semelhante àquela que fez dizer outrora, os deuses se vão, mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus e da imortalidade está sempre viva no coração do homem, e se ela foi abafada sob as pueris histórias com as quais a sobrecarregaram, ela se revela mais forte desde que seja liberta, como a planta comprimida que se eleva desde que receba o sol. Sim, tudo é milagre da natureza, porque tudo é admirável testemunha da sabedoria divina. Esses milagres são para todo mundo, para todos aqueles que têm os olhos para ver e ouvidos para ouvir, e não em proveito de alguns. Não há milagres no sentido que se liga a essa palavra, porque tudo ressalta das leis eternas da criação, e essas leis são perfeitas. Então, assim, é um texto complicado para entender, né, gente? Mas vamos lá. Pelo que eu entendi, os espíritos, eles habitam, né, o orbe terrestre, como se fosse a atmosfera que nós temos na Terra, né? Ali existem fluidos densos e etéreis também. E existem ali as colônias espirituais, que a gente já viu aí através da obra do André Luiz, Nosso Lar, os Mensageiros. Essas colônias, elas não ficam fora do orbe terrestre, ficam no próprio orbe. Então, ali, dentro dessa atmosfera terrestre, que a gente só consegue entender a atmosfera segundo a geografia, a ciência, dentro dessa atmosfera, para nós ainda que somos estudantes, né, que estamos tentando entender a parte espiritual, imaginar que ali existem as colônias. Como existe o planeta Terra, existem outros semi-planetas que não são vistos a olho nu dentro dessa atmosfera, onde tem uns que são matéria mais densa, outros matérias mais etéreas. Onde é matéria mais densa, ficam os espíritos inferiores. Onde tem a matéria mais etérea, onde ficam os espíritos superiores. Eles não ficam no mesmo local, porque não é como aqui na Terra, né, de provas, expiação, então tem que estar todo mundo juntinho, misturado, e ainda existem mais maus do que os bons. Nesses locais, são colônias onde eles ficam ali retirando, né, dentro da sua possibilidade, aqueles que têm mais conhecimento, que são mais desenvolvidos, eles já tiram ali o que eles precisam para poder reencarnar aqui na Terra. Os que não têm tanta evolução precisam de auxílio para retirar aqueles fluidos mais densos e pesados para virem também reencarnar na Terra. Então, que nem o Nosso Lar, eles dizem que fica em cima do Rio de Janeiro. Então, está dentro do orbe terrestre, mas é um espaço onde tem os espíritos que ali são socorridos, né? Ainda são espíritos atrasados, não são espíritos totalmente puros, são espíritos atrasados que são socorridos e levados ao Nosso Lar e preparados para poder voltar para a Terra, para a parte da reencarnação. Então, essa passagem do Nosso Lar, ele retrata bem essa questão dos fluidos. Não tem como um espírito não recolher, né, os fluidos necessários para uma nova encarnação e vir aqui sem
essa busca, né? Sem esses fluidos que farão parte do corpo fluídico dele, que é o perispírito. Então é necessário que o espírito tenha ajuda, o mais atrasado, para que ele possa fazer a sua nova encarnação na Terra. E isso é algo que leva tempo. Então não é o espírito atrasado, não é aquele que já sai do planeta Terra, vai para esse orbe terrestre, de lá já colocam ele de volta para reencarnar. É muito difícil isso acontecer. Geralmente há um preparo. Esse preparo ele é feito pelos espíritos superiores que conduzem esses lares para onde vão na atmosfera terrestre os espíritos inferiores. Alguns, como a gente já tem lido aí um pouco as obras do Divaldo, Chico Xavier falava, né? Alguns não vão retornar ao planeta Terra. Por estarem tão atrasados e a Terra estar buscando esse desenvolvimento para um planeta de regeneração, então alguns já vão sair do orbe terrestre. Assim que desencarnar, aqui não volta mais. Então não tem necessidade de ficar no orbe terrestre, eles vão acabar ficando fora da Terra. Aí as pessoas falam, existe extraterrestre? Lógico que existe, né? Não pode não existir o de anteninha, barrigudinho, verdinho, né? Mas que existe espíritos fora da Terra, isso existe, porque existe vida fora da Terra. Nós é que estamos atrasados, não temos ainda um material que possa captar essa vida fora da Terra. Mas aqueles espíritos que não entrarem na linha, nessa nova etapa que a Terra vai passar, eles não ficarão aqui, não ficarão nem no orbe terrestre. Dali mesmo, desencarnou, dali mesmo eles já são encaminhados para outros mundos. Isso é o que eu entendi, né? Então aqui, quanto mais grosseiro seja o espírito, mais grosso vai ser o seu fluido, né? Que ele busca esse fluido para compor o seu perispírito. Quanto mais o espírito for elevado, menos denso é o seu fluido corpóreo, que é o perispírito.